Esta é a geopolítica mundial. Há uma especulação crescente sobre as razões pelas quais oficiais do exército chinês, que não têm experiência relevante, estão a assumir posições na força de mísseis. Significa isto uma nova diretriz destinada a combater a corrupção nas forças armadas? Ou há algo mais profundo numa divisão tão importante das forças armadas chinesas? A China passou por uma suposta reorganização mais substancial da sua liderança militar nos últimos 10 anos. 2 generais de alto escalão responsáveis pela supervisão das armas nucleares do país desapareceram sem qualquer explicação, sem uma declaração racional, e foram posteriormente despedidos dos seus cargos. Conforme a consultora canadiana Cercius, no final do mês passado, o estatuto de mais de 10 antigos e atuais oficiais da Força de Mísseis do ELP, incluindo seu antigo comandante Liu Shao e o seu vice, Liu Guangbin, não era claro. O que está a acontecer dentro da divisão mais importante do ELP, causando terror entre os vizinhos, Índia e Paquistão? Portanto, fique muito atento ao que vamos apresentar neste relatório para não perder. Nós lhe contamos o que ninguém está dizendo, por isso convido você a ficar conosco até o final deste relatório, para que você possa tirar suas próprias conclusões e não esperar que alguém lhe diga. Se ainda não se inscreveu no nosso canal e gosta deste tipo de reportagens, convido a fazê-lo e ativar o sino de notificação para não perder as nossas próximas publicações. Você também pode continuar nos apoiando e fazendo suas doações para a manutenção do canal através do pequeno ícone de coração no final deste vídeo, e desde já muito obrigado. Nosso agradecimento especial a José Antônio Zamora, pelas suas contínuas doações para a manutenção do canal e pelo seu importante apoio ao nosso trabalho de pesquisa. Ao José Antônio, enviamos uma calorosa saudação de toda a equipa. Não se esqueça que seu apoio e doações nos ajudam a mantê-lo bem informado. Bem-vindo à análise da geopolítica mundial. Nós começamos. Afirma-se então que a Comissão Militar Central da China iniciou uma investigação anticorrupção contra o general Liu Shao e os seus cúmplices. Vale ressaltar que o mais alto órgão de defesa da China é chefiado pelo presidente Xi Jinping, como acontece em 95% dos países do mundo. De acordo com um artigo no China Daily, Xi discursou em várias reuniões militares de alto nível no final de julho de 2023, pouco antes do aniversário da criação do ELP, e sublinhou a importância da disciplina militar rigorosa e da sua submissão absoluta ao Partido Comunista Chinês, PCCH. De acordo com relatos de porta-vozes do PCC, o presidente chinês Xi Jinping fez da luta contra a corrupção um dos pilares da sua administração. A CMC emitiu recentemente um conjunto de diretrizes, ordenando às forças militares que dissuadam, eliminem e previnam a propagação da corrupção, a fim de melhorar as capacidades de combate. Esta ação, juntamente com a remodelação invulgar da liderança, levou a especulações generalizadas sobre as implicações e perspectivas para os militares chineses. Segundo a agência de notícias oficial chinesa Lily Maurice, membro sênior do Centro de Análise da China do Asia Society Policy Institute, disse em uma entrevista que é incomum que Pequim substitua 2 altos funcionários simultaneamente e nomeie pessoas com experiência limitada na força de mísseis. De acordo com Maurice, esta ação é provavelmente motivada por considerações políticas, e não operacionais. Uma medida provisória destinada a adotar o quadro de partidários de Xi Jinping. A recente remoção dos altos escalões da PLA reflete o súbito desaparecimento do antigo ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Qin Gang, da vista do público durante quase 30 dias, antes de ser substituído por Wang Yi. Segundo Taylor Fravel, autoridade do Exército de Libertação Popular do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, ambos os incidentes servem como um lembrete de que os cargos de topo dentro do partido ainda não são estáveis, apesar de mais de uma década de governo de Xi e da sua total consolidação no poder. Estes acontecimentos apontam, na sua opinião, para uma característica do governo do líder chinês, e não para um erro. E muitos estão se perguntando se, à luz dessas mudanças, haverá uma mudança nas táticas militares da China em relação a Taiwan? Entre outras coisas, a Força de Mísseis participou ativamente em recentes exercícios de fogo real realizados pela China em torno de Taiwan. Há especialistas militares que pensam que o novo comandante foi escolhido pela sua capacidade de planejamento estratégico, uma vez que provém do seu cargo anterior,
como vice-chefe do Estado-Maior-General da Marinha Chinesa, pelo que pode ser um indício de que Xi Jinping está mais preparando uma guerra contra Taiwan. No entanto, uma investigação a que tivemos acesso revela que por trás das substituições no comando da força de mísseis, existem vários fatores que teriam deixado furioso o líder chinês, dos quais falaremos mais adiante neste relatório. Mas Lin Yingyu, professor associado da Universidade Tankan de Taipei, em Taiwan, disse que não se espera nenhuma mudança fundamental na política da China em relação a Taiwan, o que significa que Pequim continuará a exercer mais pressão sobre Taipei. Embora pareça que no atual governo a lealdade vem antes do mérito, é difícil que as capacidades da força diminuam, apenas devido a mudanças no comando. Um breve exemplo dado pelo professor Lin afirma que o plano de aquisição de armas pesadas e peças de mísseis foi desenvolvido predominantemente desde 2018 e abrangeria um período de 15 anos, e provavelmente mais além. No início deste ano, a CMC apresentou uma proposta forte para estabelecer um mecanismo de alerta precoce para riscos de integridade militar, que visava investigar casos de corrupção com quase 6 anos. Embora não tenha havido nenhuma explicação oficial, por parte do governo chinês, para a reestruturação dos mais altos níveis de liderança militar, tem havido várias especulações, incluindo a divulgação de segredos militares, como uma razão por trás da reestruturação. De acordo com fontes próximas das avaliações da inteligência dos Estados Unidos, descobriu-se que o presidente chinês, Xi Jinping, lançou uma grande purga militar, em resposta a falhas críticas dos seus mísseis, que foram reveladas pela inteligência dos Estados Unidos. Descobriu-se que o presidente chinês, Xi Jinping, lançou uma grande purga militar, em resposta a falhas críticas dos seus mísseis, que foram reveladas pela inteligência dos Estados Unidos. Isso por um lado. E por outro, foi revelado que as forças de foguetes chinesas, bem como a sua indústria de defesa, experimentaram elevados níveis de corrupção. De acordo com fontes próximas das avaliações da inteligência dos Estados Unidos, descobriu-se que o presidente chinês, Xi Jinping, lançou uma grande purga militar, em resposta a falhas críticas dos seus mísseis, que foram reveladas pela inteligência dos Estados Unidos. Isso por um lado. E por outro, foi revelado que as forças de foguetes chinesas, bem como a sua indústria de defesa, experimentaram elevados níveis de corrupção. De acordo com fontes próximas das avaliações da inteligência dos Estados Unidos, descobriu-se que o presidente chinês, Xi Jinping, lançou uma grande purga militar, em resposta a falhas críticas dos seus mísseis, que foram reveladas pela inteligência dos Estados Unidos. Isso por um lado. E por outro, foi revelado que as forças de foguetes chinesas, bem como a sua indústria de defesa, experimentaram elevados níveis de corrupção. De acordo com fontes próximas das avaliações da inteligência dos Estados Unidos, descobriu-se que o presidente chinês, Xi Jinping, lançou uma grande purga militar, em resposta a falhas críticas dos seus mísseis, que foram reveladas pela inteligência dos Estados Unidos. Mas essas cópias apresentam falhas graves, comprovadas em 2019 por engenheiros do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Mas essas cópias apresentam falhas graves, comprovadas em 2019 por engenheiros do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Mas essas cópias apresentam falhas graves, comprovadas em 2019 por engenheiros do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Isso por um lado. E por outro, foi revelado que as forças de foguetes chinesas, bem como a sua indústria de defesa, experimentaram elevados níveis de corrupção. Isto poderia explicar o que tem acontecido com os mísseis chineses e as suas falhas, que vão desde não atingir o alvo até não iniciar a viagem após o disparo. Isto levanta questões sobre a capacidade da China de conduzir operações militares de forma eficaz. As avaliações relatam outras anomalias, que vão desde mísseis cheios de água, em vez de combustível, até silos de mísseis com tampas defeituosas, comprometendo a eficácia do seu armamento. Mas, segundo o regime, o cerne do debate é a corrupção. Estas descobertas não só destacam problemas na maquinaria, mas também sugerem uma falta de confiança no poder militar desenvolvido pela China, particularmente no seio da força de foguetes. Você acha então que o expurgo de altos funcionários chineses se deve apenas à luta contra a corrupção?
A campanha anticorrupção de Xi Jinping assistiu a uma série de demissões sem precedentes, incluindo funcionários de alto escalão do Exército de Libertação Popular e do Departamento de Desenvolvimento de Equipamentos. Aqui o seguinte deve ficar claro. Um porta-voz do Pentágono disse: a China copiou projetos de armas militares dos Estados Unidos, mas essas cópias apresentam falhas graves, comprovadas em 2019 por engenheiros do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Isso por um lado. E por outro, foi revelado que as forças de foguetes chinesas, bem como a sua indústria de defesa, experimentaram elevados níveis de corrupção. Isto poderia explicar o que tem acontecido com os mísseis chineses e as suas falhas, que vão desde não atingir o alvo até não iniciar a viagem após o disparo. Isto levanta questões sobre a capacidade da China de conduzir operações militares de forma eficaz. As avaliações relatam outras anomalias, que vão desde mísseis cheios de água, em vez de combustível, até silos de mísseis com tampas defeituosas, comprometendo a eficácia do seu armamento. Mas, segundo o regime, o cerne do debate é a corrupção. Estas descobertas não só destacam problemas na maquinaria, mas também sugerem uma falta de confiança no poder militar desenvolvido pela China, particularmente no seio da força de foguetes. Você acha então que o expurgo de altos funcionários chineses se deve apenas à luta contra a corrupção? A campanha anticorrupção de Xi Jinping assistiu a uma série de demissões sem precedentes, incluindo funcionários de alto escalão do Exército de Libertação Popular e do Departamento de Desenvolvimento de Equipamentos. Aqui o seguinte deve ficar claro. Um porta-voz do Pentágono disse: a China copiou projetos de armas militares dos Estados Unidos, mas essas cópias apresentam falhas graves, comprovadas em 2019 por engenheiros do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Como eles conseguiram essas cópias são a questão. Aparentemente, um oficial do exército chinês roubou algumas cópias e as entregou ao Pentágono para análise. Este oficial chinês é hoje protegido pelo governo dos Estados Unidos. Isto aconteceu em meados de 2019, mas os chineses tentam fazer o mesmo há mais de 20 anos. Nas Forças Armadas, a campanha anticorrupção de Xi acelerou nos últimos meses, levando a demissões de alto nível e a demissões mais discretas de figuras proeminentes da defesa. No entanto, o governo dos Estados Unidos sustenta que o líder chinês não quer transmitir a ideia de ser impotente face a qualquer situação, em vez disso, considera estes acontecimentos como prova da capacidade de Xi de afirmar a sua liderança sobre o Partido Comunista, e o seu compromisso de fortalecer as Forças Armadas da China e de melhorar a disciplina militar. É claro que estas avaliações foram feitas pelas autoridades dos Estados Unidos, o que alguns analistas dizem significar que ainda não receberam confirmação independente. Quando ocorre uma purga da magnitude que temos testemunhado, Pequim nunca revela a natureza da purga, pelo que é impossível verificar a informação através dos meios de comunicação chineses. E isto acontece porque afeta diretamente a propaganda do Partido Comunista Chinês. Então, os relatórios da inteligência americana, que se forem confiáveis, indicam que há certamente um expurgo do alto comando militar chinês, porque Xi Jinping considera que eles são responsáveis pelas falhas nos seus mísseis, e também empreendeu uma reestruturação do desenho das áreas das armas. A informação é um testemunho das conclusões relativas à capacidade limitada da China para completar com sucesso a sua modernização militar, especialmente no contexto da geopolítica e no que diz respeito a áreas como o Mar da China Meridional e Taiwan. Por que o que há com isso? Com estas revelações da NSA, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos aponta no relatório que a China quer projetar uma potência militar que ainda não possui, apesar dos seus avanços tecnológicos e da sua grande dimensão. Porque nem mesmo as suas tropas têm experiência em combate internacional como as tropas norte-americanas têm. Ao mesmo tempo, as autoridades e militares chineses visados pelas purgas abstiveram-se de tornar pública a sua resposta e não foram publicados nenhum comentário imediato sobre estas alegações. Um especialista em mísseis do Pentágono, que prefere o anonimato, diz que várias coisas estão a acontecer na força de mísseis da China. A primeira é que existe um nível de corrupção tão arraigado nas Forças Armadas que, embora os envolvidos conheçam antecipadamente as consequências, há casos de compra ou aquisição de elementos para o fabrico destes mísseis com muitas alterações. Os mísseis são armas que requerem um nível ótimo de materiais de construção,
e os chineses não produzem todas as peças necessárias, por isso tem que importá-las. E é assim que, muitas vezes, os produtos chineses saem defeituosos, devido à má qualidade dos materiais. E aqueles que compram essas peças também recebem peças defeituosas. Já houve casos de empresas chinesas, supostamente importadoras de sistemas de orientação de mísseis de países europeus, que vendem essas peças aos seus fabricantes, fazendo-os acreditar que são fabricadas na Holanda ou no Reino Unido, quando, na verdade, são de fraca qualidade. Fez cópia na China. Muitos fabricantes chineses copiam produtos estrangeiros para fabricá-los na China e nos fazem passar como se fossem realmente importados. E por que isso acontece? Porque a corrupção nas alfândegas, nos portos e aeroportos do país é tão grande que falsificam o que conhecemos como manifesto aduaneiro, que é um documento que certifica que um produto é importado. O que significa isto? Que eles próprios marquem os gols. O especialista também observou o seguinte: os mísseis, em particular, são armas que requerem um sistema de orientação quase perfeito, que garante a sua precisão ao atingir o alvo. Estes sistemas estão equipados com microchips especializados fabricados nos Estados Unidos ou na Holanda. A partir de 2022, o governo Biden passou a regulamentar a exportação de microchips especializados para a China e, no caso da Nvidia, um dos fabricantes, proibiu a exportação de vários deles. Da mesma forma, os Países Baixos também limitaram a exportação destes elementos para a China. Assim, a causa do fracasso dos mísseis chineses deve-se à falta de acesso dos fabricantes de mísseis a estes microchips. E por hoje terminamos nosso programa. Aguardamos seus comentários sobre este assunto. Vejo você no nosso próximo show.